Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos tratar de um tema relevante e importante em nossa sociedade: o preconceito. Infelizmente, o preconceito ainda é uma realidade que afeta diversas pessoas, seja por questões de raça, gênero, orientação sexual, religião ou qualquer outra característica que os diferencie dos outros. Muitos indivíduos são alvos de discriminação e intolerância. Neste vídeo, vamos discutir o que é o preconceito, seus impactos na vida das pessoas e o que podemos fazer para combatê-lo. Vamos juntos embarcar em mais essa jornada. Mas afinal, e você, tem preconceitos? O preconceito é um julgamento que fazemos sobre as pessoas sem conhecê-las de fato. O preconceito pode ser baseado em diversos fatores, como cor da pele, religião, orientação sexual, gênero, classe social, idade, capacitismo, nacionalidade, entre outros. Essa atitude pode causar danos emocionais e psicológicos em quem é vítima dele. O preconceito é uma atitude negativa, injusta e hostil contra uma pessoa ou grupo de pessoas, por características que nos diferenciam um dos outros. Para combatê-lo, é necessário desconstruir algumas ideias pré-concebidas e estereótipos que temos. A empatia é uma ferramenta importante. Ao nos colocarmos no lugar do outro, podemos entender melhor as suas necessidades e a não julgá-los com base em sua aparência ou comportamento. Estudos apontam que o preconceito existe há muito tempo na história da humanidade. As gerações mais antigas já tinham uma visão restrita e discriminatória diante de outros grupos, que eram passados de geração a geração. O preconceito não é uma ação natural, mas sim social, e é fruto de valores e crenças que são aprendidos e perpetuados ao longo do tempo. Hoje em dia, apesar de algumas mudanças, ainda é comum encontrar pessoas que carregam preconceitos enraizados. Agem discriminando e julgando baseados nas características pessoais e culturais. Está gostando do nosso conteúdo? Compartilhe com alguém que pode estar passando por esses problemas nesse momento. Deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para receber conteúdos similares. Existem vários casos famosos de preconceitos no mundo. Um deles foi o Apartheid na África do Sul, que durou de 1948 até 1994. Naquele período, os negros eram segregados e oprimidos pelo governo branco, sendo proibidos de votar e ter acesso limitado a recursos e oportunidades. Outro caso considerado um dos piores da história surgiu na Segunda Guerra Mundial, quando o regime opressor alemão ceifou a vida de milhões de judeus e de outras minorias como homossexuais, ciganos e pessoas com deficiência. Martin Luther King Jr. foi um líder dos direitos civis dos Estados Unidos, que lutou pela igualdade racial e pela justiça social. Ele acreditava que todas as pessoas deveriam ser tratadas com respeito e dignidade, independente da sua raça ou origem étnica. Ele defendia a não-violência e liderou muitos protestos pacíficos, entre eles o da famosa Marcha sobre Washington em 1963, fazendo um dos seus mais famosos discursos: "Eu tenho um sonho". Lutou também pela igualdade pelos votos e contra a pobreza. Martin Luther King é lembrado como um dos principais líderes dos direitos civis do século XX. Seu trabalho inspirou muitas pessoas em todo o mundo a lutar pela justiça e igualdade. O preconceito nos filmes antigos. Infelizmente, muitos filmes antigos cometiam preconceito em relação a determinados grupos de pessoas. Um exemplo bem conhecido é o filme Gone with the Wind, E o Vento Levou, lançado em 1939, que retrata a escravidão de forma romantizada e estereotipada. Outro exemplo é o programa de comédia Amos and Andy, transmitido na década de 1950, que apresentava personagens negros de forma caricata e reforçava estereótipos raciais negativos. A história passa-se em uma cidade onde toda a vizinhança é rica e branca. Um personagem negro muda-se para o local à procura de sossego e acaba sendo confundido com um ladrão. Muitos programas de comédia e filmes antigos retratavam mulheres, pessoas LGBTQI+, deficientes e outras minorias de forma estereotipada e preconceituosa, e no Brasil não era diferente. Programas de humor brasileiros que apresentavam preconceitos.
No humor brasileiro, alguns programas cometiam diversos tipos de preconceitos. Na época, esses comportamentos eram considerados normais, mas hoje sabemos que essas atitudes são prejudiciais e ofensivas, e devem ter deixado sequelas a aqueles que passaram por isso. Um dos exemplos foram os programas de humor, Os Trapalhões e Chico Anísio Show. Suas piadas eram preconceituosas contra negros, gays, mulheres e outras minorias. Felizmente, a sociedade evoluiu e hoje temos uma maior consciência sobre a importância de evitar estereótipos e preconceitos em todas as formas de arte e entretenimento. Existem diversos tipos de preconceitos presentes na sociedade que podem ser direcionados a diferentes grupos sociais. Alguns exemplos comuns são: 1. Preconceito racial. Discriminação baseada na cor da pele, origem étnica, nacionalidade ou cultura de uma pessoa. 2. Preconceito de gênero. Discriminação baseada no sexo ou na identidade de gênero de uma pessoa. 3. Preconceito religioso. Discriminação baseada na religião ou crença de uma pessoa. 4. Preconceito de classe. Discriminação baseada no status social ou econômico de uma pessoa. 5. Homofobia. Discriminação baseada na sexualidade de uma pessoa. 6. Ageísmo. Discriminação baseada na idade de uma pessoa. 7. Capacitismo. Discriminação baseada na presença ou ausência de deficiências físicas ou mentais de uma pessoa. 8. Xenofobia. Discriminação baseada em pessoas ou grupos estrangeiros. 9. Gordofobia. Discriminação contra pessoas obesas. 10. Preconceito linguístico. Discriminação contra pessoas de uma determinada região. 11. Misoginia. Machismo ou sexismo. Discriminação e ódio contra as mulheres. 12. Antissemitismo. Discriminação e hostilidade contra pessoas de origem judaica. 13. Transfobia. Discriminação contra pessoas trans. Conhece alguém que pode estar passando por isso? Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e acione o sininho das notificações. Você tem preconceito? Poucas pessoas admitiriam seu racismo abertamente, mas muitos psicólogos dizem que somos racistas, mesmo sem a intenção de sê-lo. Nós teríamos o que eles chamam de preconceito implícito. Existe um teste chamado IAT, Teste de Associação Implícita. É um teste psicológico que foi criado para medir as associações inconscientes que as pessoas fazem entre diferentes conceitos. Ele é frequentemente usado para medir atitudes implícitas, como preconceitos, estereótipos e preferências inconscientes. O teste envolve categorizar palavras ou imagens em diferentes grupos o mais rapidamente possível, revelando as associações automáticas que as pessoas têm em suas mentes. O IAT tem sido usado em uma variedade de contextos, desde a psicologia social até a publicidade e marketing. Porém, é importante lembrar que o IAT não é uma medida perfeita e por isso pode haver falhas em sua precisão. O preconceito nas redes sociais é um problema que vem se tornando cada vez mais comuns. As redes sociais, muitas vezes, se tornam um ambiente propício para a disseminação de discursos de ódio e intolerância. Devido muitas vezes ao anonimato, muitas pessoas sentem-se protegidas e livres para expressar opiniões preconceituosas, falando coisas que não diriam pessoalmente. São chamados de haters, termo em inglês que significa os que odeiam, ou odiadores na tradução literal para o português. É a denominação clara de cyberbullying. Postam mensagens provocativas, ofensivas ou irrelevantes com o objetivo único de gerar conflitos, causar polêmicas ou simplesmente perturbar a tranquilidade das pessoas. Em algumas vezes, usam pseudônimos e são motivados por raiva, inveja, tédio ou simplesmente pelo prazer de provocar os outros. Embora essa atividade seja comum na internet, ela pode ser extremamente prejudicial para algumas pessoas. Pode causar depressão ou transtornos psicológicos. Está gostando do nosso conteúdo? Compartilhe com alguém que pode estar passando por esses problemas nesse momento. Deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para receber conteúdos similares. O que fazer ao sofrer preconceito? Quando uma pessoa sofre preconceito, pode ser difícil lidar com a situação, mas algumas atitudes podem ajudar. Número 1. Manter a calma.
2. Nunca responda com agressividade ou violência. Isso só tende a piorar a situação. 3. Se possível, converse com a pessoa que está discriminando, explique como se sente e que o comportamento dela é ofensivo. 4. Busque conversar com amigos, familiares e grupos de apoio que possam ajudar a lidar com a situação. 5. Denuncie para autoridades competentes ou organizações que lutam pelos direitos humanos. Por fim, é importante lembrar que ninguém merece sofrer preconceito e que todas as pessoas têm o direito de ser respeitadas e tratadas com dignidade. Lutar contra o preconceito é uma tarefa de todos nós, e juntos podemos construir uma sociedade mais justa e inclusiva.